Você tá bonzão, cara? Ai. E aí, tudo jóia? Não, Se eu peço desculpa, eu vamos. tenho que arranjar algum lugar aqui que A faça gente mais se silêncio mexe nessa também casa, porque não é para onde você fácil. estiver. Então, Pô, quanto tempo, bicho? Você tá bem? Não, quanto tempo, eu que graças a Deus. começo Obrigado pelo te convite, viu? agradecendo já Fiquei super por feliz. aceitar participar do livro. É, suas respostas foram de grande valia, vai ter várias partes suas ali, porque realmente você é um cara muito consciente, né? Sempre gostei muito da tua consciência. Acho que essa palavra te define bastante assim. Uhum. E para quem não sabe, eu e o Gabriel, a gente se conheceu. Vou começar contando enquanto a galera vai entrando, Gabriel, para daí te apresentar para todo mundo, apesar de que eu acho que sei que vai ter que me apresentar. Você é mais famoso. Mas, assim, eu estava Ah, dando curso, né, de gestão parece. na CDC, que é a PCD aqui de Campinas, a regional, e o Gabriel estava num canto, como qualquer outro aluno, e ele... É. Na verdade, na verdade, eu vou te corrigir. Eu fui te assistir. Ah, tá, no Você Cerel, estava do dando uma Cláudio palestra Azenha. gratuita no Cerel, se eu não me engano, é no Cerel que você deu? Isso, que eu fui lá É porque eu fiquei muito verdade, empolgado com o Gabriel, título, não te conhecia, mas cara, eu saí de é lá, eu falei verdade. assim, falei pra Déia, fui eu e a Déia, minha esposa, a gente foi fazer junto. Aí eu fui falar com você, porque daí você falou do É curso da CDC que verdade. tinha passado o primeiro Você entrou no módulo já. segundo Eu modo, falei, Déia, eu vou perfeito, ter que perfeito. fazer esse curso. É. Aí a gente, que eu lembro bem de você, porque é o que me marcou, porque aí, para quem está assistindo, a aula do Ricardo é um negócio fantástico, empolga, porque é muito conhecimento de gestão, de organização de consultório, e eu falei, ideia, puta, a gente tem que aprender mais sobre isso, eu vou ter que fazer esse curso. Eu falei com o professor, que era você, ele falou que pode entrar no segundo módulo, aí eu É entrei no verdade, segundo cara. módulo na CDC, daí a gente Mas o acabou legal é que o se conhecendo Gabriel mais. Politano já era o Gabriel Politano. Só que eu, manezão, como eu já estava fora da parte técnica há algum tempo, eu falo isso, às vezes eu peço desculpas para alguns professores, assim, sabe? Que são especiais. Cara, o cara é o cara da endodontia, mas eu não sei. Naquele... eu vivo me desculpando. Falou, pô, velho, é você, eu já ouvi por nome, mas não sei quem é, tal. Então, e o Gabriel muito humilde, escutava tudo. Daí alguém falou, cara, esse cara é o Gabriel Politano. Eu falei, pô, mas tem um famoso aqui. Depois tivemos a felicidade, né, Gabriel, de aqui trabalhar na Politano em Campinas, ver a tua ascensão toda, assim, na odontopediatria, e Foi. eu fico... Cada vez que eu olho o teu êxito, a gente pode chamar de êxito por enquanto, né? A gente vai falar um pouco do sucesso, mas é Uhum. porque comeu muita grama, né, cara? Não foi? As pessoas isso direto, né? As pessoas vê a pinga que Ou, tomam, mas não vê os não tem tombos, jeito. né? Mas não vê. Não, com certeza. Graças a Deus, porque eu acho que assim, eu tento na graduação tentar passar isso para os alunos da faculdade, né, onde eu dou aula, que é justamente isso, porque É, às vezes tem-se a impressão de que as coisas são rápidas ou fáceis, e dentro da odontologia, de um país como o Brasil, com o tanto de gente que tem, é, a gente tem uma chance grande de ter pessoas muito boas para se diferenciar, né? Então tem que penar um pouquinho, né? Eu acho que são poucas profissões que te dão um sucesso, não digo nem sucesso, mas talvez um sucesso financeiro, como as pessoas pensam no começo, né? E na prática, uma coisa que eu sempre falo é: faça tudo, aprenda tudo sobre a gestão, sobre consultoria, contrate uma pessoa para fazer isso desde o começo, porque o que a gente pena até descobrir como tem que fazer do jeito certo, com alguém como você, por exemplo, ensinando, e daí é. a gente retroage para começar de novo, a gente perde muito tempo, E em né? Com tudo, né? certeza você pode Em explicar tudo. melhor sobre isso. A gente acaba, que foi o meu caso, né? Você fica patinando e daí você começa a aprender sobre a gestão, E deixar que é claro, uma né, Gabriel, coisa não é porque tem um óbvia, né? segredo, Para dar porque certo. tenha aliás, a gente sempre não altera, e eu hoje com a Lens Consultoria nunca vendemos esse segredo do caminho fácil, né?
Pelo contrário, o que a gente sempre colocou assim, você vai trabalhar? Então vamos, velho, porque tem exatamente. bastante coisa para fazer. Não adianta, É, não é eu assim, e lembro outra, certinho não dessas tem nada frases, né? garantido. Né? Acho que os grandes consultores sempre falam isso, né? A Plínio sempre fala isso, o Aham, seu Ort sempre fala isso, os grandes consultores no sentido aham, de respeito à ciência, administração e empreendedorismo, né? O que é empreender, sempre falam isso. Não adianta, não é 2 posts no Instagram que vai te fazer mais ou menos alguma uhum, coisa, seja ela qual aham, for. Cara, como é aham, que você tá lidando enquanto a galera ainda vai aham. entrando? Eu fiquei sabendo desse coraçãozinho que se a galera aperta, vai chamando outras galeras. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Não, então, isso foi com a Paty Ah, eu nem Jardim. A sabia, Paty ó, isso teve aí é pra aqui, quem ela falou, pessoal, vai nem chamando, sabia aperta o também. coraçãozinho. E eu, às vezes, entrava em umas lives e vinha um pessoal assim, aperta o coraçãozinho. Eu falei, o cara fica pedindo coraçãozinho pra ele. Eu achei muito. Eu falei, que nada a ver, cara. Não, é pra Mas chamar uma chamaram aí, galera. pessoal. Então, taca coração aí que eu chamo a galera. Cara, eu sou. Sabe que veio. Foi uns Tem alguém que 5. disparou o Ó, coração. eu acho que eu contei a última vez, eram 5, que estrearam lives aqui comigo, né? A Jolie, que. Cara, um monte, assim, que falou, cara, Aham, não tinha ido ainda. Robles. Eu também sou meio novo, só aham. sei fazer isso aqui, só sei ligar e estar na live. Gabriel, como é que foi tua escolha de odontopediatria, cara? Você sabe que foi a primeira área que eu pensei quando eu saí da faculdade, foi odontopediatria. Tem um cara, um professor em São Ah, Paulo, que é? é Não o sabia, não. Fausto, o Faustinho, que é da USP, da contemporâneo que é da Luciana, é da USP, eu sou da Aham, Unicamp. E eu pensei em pediatria, cara. Mas ninguém pensava, muito pouca gente pensava em pediatria. Tem a Tânia, que entrou aqui, a Tânia Morbeck, da minha classe, tem a Luciane, que agora está minha cliente de consultoria. Mas pouca gente pensava. E eu falava, aham, cara, pediatria é o futuro, cara. Pediatria é ali, né? Pô, se a gente quer cuidar da, aham, da, da, da saúde bucal, é ali que vai começar. Ah, Tânia, é ali que vai começar. E eu via isso muito claro. Mas depois, uhum, cara, vida é aham. vida, né? Você era sempre foi, você sempre pensou na pediatria? Ah, Não. é. Eu tomo um Não, negocinho, se você não, não tiver, eu não eu pensei. Eu tomo. até fiz uma live outro dia com o Bruno Nicolai. Ah, eu fiz uma live outro dia com o Bruno e ele me perguntou: Isso aí, você sempre quis ser dentista, odontopedista? Eu falei: Nada, eu queria ser jogador de Você jogou futebol. no Eu jogava Bugrão, bola, velho? joguei no Guarani quando eu tinha Porra, 14 é anos. por Era o que isso eu que eu. queria ser. É por isso que Eu eu gosto de joguei até, ser. até Cara, 13, tá tudo 14. explicado, pessoal. Nós vamos mudar o título da live aqui, ou vamos já tacar um hoje sempre Guarani. Ai, mas é isso daí. Eu queria ser jogador de futebol. Aí, mas aí meus pais falam que quanto à profissão, assim, eu falava de ser dentista, mas eu tenho claro na minha mente que não era uma coisa assim apaixonado. A minha esposa, ela sempre quis fazer odonto Ortopedia, para fazer ela já ortopedia. Olha isso, sabia porque ela exatamente isso. fez tratamento ortopedia, exatamente. Porque ela fez tratamento ortopédico aqui em Campinas com o doutor Eduardo, que inclusive também me tratou. Eu não lembro o sobrenome dele, mas era um dos poucos ortopedistas que tinha aqui em Campinas, até antes de existir a especialidade. É uma pessoa que fez estágio com planos, aquelas coisas que alguns fizeram. E ela fez odonto para fazer ortopedia. Foi a primeira especialidade. Na verdade, ela fez ortodontia e depois fez ortopedia, mas ela quis fazer os dois, tá? Eu entrei, beleza, gostava, porque eu sempre gostei da saúde, da área da Sim. saúde mesmo. O meu pai é médico, mas assim, ele nunca falou um A para eu fazer medicina. E eu também não É, sei se eu é uma faria. área de Na verdade, eu saúde considero a cirúrgica, odontologia uma medicina, principalmente. né? E eu fiz um ano e meio, E um ano e aí, pouquinho de medicina, antes da exatamente. odonto. E aí eu É, acabei. não. Você... Ah, é verdade? Não sabia. Antes da odonto? Que legal. E aí Marinho. eu abraço pro Marinho, o grande Tamo Marinho. junto, tá Eu na, tá na até Lens aqui, tá me e ajudando, aí tá? eu. Uma Aí no honra, meu terceiro. uma honra esse cara, porque, Ah, que legal! Pô, que legal! porra, eu falo Que pra todo mundo, deu legal. muito mais O consultoria, acho Marinho que me eu. ajudou muito aqui. Deu, porque ele era bem de campo, né? Bem de ir Ah, no cliente mesmo, foi várias vezes na sua vida. é, de campo. É. E, bom, aí no meu terceiro ano, e eu conversei isso recentemente com a professora Cláudia, que foi uma professora que entrou
para substituir a equipe de odontopediatria na PUC, que foi onde eu fiz. E aí, putz, eu me encantei com ela, com o jeito que ela dava aula, com a empolgação dela e com a história da criança, porque eu sempre fui meio crianção, de brincadeira, de falar, de fazer mágica, de fazer Jovial, umas né? coisas Encaixa, assim né? que meio Acho que que o jeito de ser encaixa até. Meio isso. E aí também a questão científica, eu acho que foi muito legal, tal. E foi isso. Aí no quarto ano, a Cláudia até saiu e entrou o professor Imparato, com quem eu trabalho até hoje, e a professora Sandra, e nossa, aí foi para fechar com chave de ouro. Aí eu colei neles dois, falei, putz, é o que eu quero, eu tenho que aprender com eles, vou ficar com eles. Aí é que eu digo o negócio de comer grama, né? Aí o que eu já fiz, realmente, sim, ajudando, ia para São Paulo, fazia slide, montava aula, ajudava, e pegava o carro, não sei o que, fazia isso, fazia aquilo, penava. Enquanto isso, especialização, mestrado, doutorado, eu fui fazendo essas coisas concomitante, né? Mas então, assim, foram as três pessoas a iniciais, gente, mas quando eu nem fala gosto de nome, às a vezes gente falar nome, sempre porque tem acaba tanta gente que esquecendo alguém, ajuda, né? e isso a gente tem que É. falar, né? Pecando, porque eu digo uma coisa, eu sei, eu tenho plena consciência, sou eternamente grato a todo mundo que sempre me ajudou em tudo, porque você faz as coisas, você desenvolve, mas assim, às vezes você está num lugar certo, as coisas acontecem, óbvio que você está Tem, trabalhando, se dedicando para muitas. isso, mas tem pessoas que ajudam a gente, né? E aí essas pessoas são várias, graças a Deus, né? Quando você foi trabalhar com o Aí teu pai, beleza, foi foi assim naquela que eu escolhi a época? Não, você pediatria já estava com o consultório lá, né? Teu pai tinha uma clínica médica já consolidada, já aqui em Campinas, já. foi. Pô, É. exato. Esse é um baita privilégio que eu tive de ganhar uma sala de consultório montada do meu pai. Que eu entrei na prefeitura quando eu me formei, não tinha condição, aí depois Esse entrei no barulho de mestrado, aí criança é que pagava o você coloca mestrado, por que eu causa fiz da mestrado profissionalizante odontopediatria? aqui em Campinas, pagava o mestrado. O cara do pediatra, ele grava. Ele Esse ouve. barulho, Mas aí quando ele vai no outro dia, já tá. esse barulho é foda. Barulho aqui na minha casa, olha, eu tô escondido. É que se eu fechar todas as Mas ele tem portas, não pega o discos, né? Wi-Fi. Não tem como não tá um chorando, gritando, xingando. É que eu chego pra Déia e falo, Déia, só não Porque a surta, criança eu consigo só não dá aquele explicar. berro que os vizinhos ouvem, A que já criança tá eu bom, consigo entendeu? explicar, Só o você resto vai deixa ficar ele mais chorar. complicado. Exato. Dá pra explicar. E Não, eu... cara, você caiu, mas eu tô te Ei, ouvindo. Na caí? verdade, ela volta. Tô te ouvindo. Tá vendo? Daqui a pouco volta. Você Tô tá me ouvindo. Vai ouvindo? falando que daqui ela Tá me estabiliza. Dá uma ouvindo? andadinha aí. Aí, voltou. Tô. Ouvindo? Tá me ouvindo agora? Beleza. Então, eu tive esse privilégio, né? Óbvio que paciente você não tem, secretário você não tem. Eu lembro que eu marcava, eu atendia, eu lavava, eu esterilizava, atendia de novo. Eu fiquei mega feliz, mas eu dava pulo de alegria quando eu conseguia entrar no Neodonto. Que eu terminei a especialização e aí eu pude me cadastrar e entrar. Eu falei, cara, vou ter paciente para atender agora, porque o consultório era prejuízo que eu tinha que pagar com a prefeitura algumas coisas e ainda meu pai me ajudava, né? Eu tive esse privilégio que eu posso dizer que Nem me ajudou. Com fala. certeza quem ganha isso do pai já tem uma ajuda muito grande. Mas também não é o espaço físico que faz o consultório dar certo, né? Você pode ter menos possibilidade, investir um dinheiro, alugar algum lugar, mas assim, aí precisa trabalhar o consultório, a indicação, a qualidade para que o negócio dê certo, né? Mas com certeza quem tem Sem uma dúvida. ajuda inicial, E isso facilita como muito. você Acho falou, que, no que nosso país é um ganha um pouquinho de privilégio. tempo, né? Um privilégio você poder ter uma ajuda, até porque eu gostei muito dessa fase aqui Exatamente. da odontologia na pandemia, quando alguns jornais chamaram o nosso consultório de UTI, né? Eu achei fantástico, porque, né, porque agora a gente tem muitos argumentos, né, para o paciente quando vai falar que você está sendo atendido numa UTI. Na verdade, eu sempre falei isso, né, o consultório é um centro cirúrgico, ele é complexo, ele tem muitos equipamentos, ele tem muitos materiais, ele não é, com todo respeito, não é um consultório médico clínico, né, que você tem uma mesa, depende de muito equipamento. Acho talvez mais parecido com uma oftalmologia,
mas de exame também, não de procedimentos, como uma dermatologia, talvez, pelos procedimentos, é complexo, né? E as pessoas não têm essa noção de que a gente já entra na profissão com um investimento muito alto. E sem nada, né? E sem, assim, sem uma residência, né? Muito mais alto. Você foi fazer residência com imparato, vamos dizer assim, né? Olhando gente trabalhando. O que você acha dessa formação que vai para o mercado, assim, sem muito... A molecada hoje que quer, né? Eu quero montar meu consultório, quero já não sei o quê. Tem esse imediatismo, né? É isso que eu disse, assim. Eu não sei, eu acho que você pode até dizer melhor para ajudar eventualmente quem esteja aqui o que é o ideal, vamos dizer, se tiver uma resposta para isso. Eu acho que aí é aquilo que eu falei no começo. Hoje eu enxergo que se eu tivesse estudado, já tá cortando para eu não esquecer de falar. Eu dei uma aula na Liga de Gestão Vinícius, e Marketing da Unicamp, Thaís. e eles têm uma liga acadêmica. A USP, a Unicamp, eu não sabia, cara. Acho Quando que eu fui passaram por convidado, eu aqui. falei, puta, que coisa legal, cara. Parabéns, eu vou falar na São Leopoldo para montar. Puta, é demais. Eu falei, isso daí precisa, porque vocês saem com uma noção de quão é importante isso. E aí que eu volto. Eu acho que eu estava falando com alguma colega outro dia, eu falei, olha, tem que fazer alguma coisa com alguém, se você quer montar um negócio, tal, porque senão você fica patinando e o investimento que se gasta com vocês, consultores, a palavra investimento já se fala, volta, né? A palavra investimento, ele ela retorna. Ele se paga, vamos dizer. Né? Quanto a isso da Liga, eu queria fazer um comentário, já que você falou, vou fazer um spoiler aqui, cara. Não era para divulgar, pessoal, nós estamos trabalhando junto, mas uma coisa louca, hein? No ano passado, começo desse ano, conhece o Tony Carreon? Já ouviu falar do Tony, que representa o Tony? Tony precisava fazer... Sim, conheço. Eu tive mais contato com ele quando ele trabalhava com o laser, trouxe o laser do... Agora ele tá com o laser, de Israel. Optilights. Desculpa, Tony, depois eu ponho no... Tá com um monte de foto. Muito legal. Wagner, fala aí. O Wagner aqui é professor do curso agora no curso do mestrado de Vagnão de odontologia digital. Vou dar aula lá da São Leopoldo, de marketing lá. Da São Leopoldo. Isso aí ele é um cara louco, porque ele deve o filho dele pra esse eu tenho história também para contar. Mas o Tony, eu falei, cara, eu tinha que ir dar uma palestra na Liga de Gestão da USP. Eu não sabia que tinha. E daí, porra, cara, ele falou, bicho, pelo amor de Deus, eu não penso em outra pessoa, vai você, o pessoal vai adorar tal. E eu tava voltando com a consultoria. Eu tinha assim, slide velho, acabei, porra, mas empolguei, montei e fui lá, né? E conheci presencial, e era a Gabriela, presidente, a Rafaela, que agora é a Rafaela Nigro, do Dr. Nigro de São Paulo, famoso até. E daí eu, me apaixonei, cara, e pedi para a Rafaela e para a Gabriela escreverem um texto, e elas têm um texto no meu livro, junto com todos vocês, estrelas aqui. Eu vou chamar a Rafaela aqui legal, também, que é uma das lumens aqui. Porque, gente, eu chamo aqui o pessoal que participou do livro em doação, em carinho, de me mandar vídeos fantásticos. E daí eu fiz, junto com o Fábio Robles, que é da USP, um professor agora que está Ai, vou falar besteira aqui, me corrige, Robles. Teresópolis, ele me coloca. Daí o que acontece? A gente falou assim, vamos juntar essa garotada? E a gente pensou em juntar essa garotada, um representante assim, de uma faculdade, de cada uma faculdade, pensamos em 100 primeiros, para a gente poder fazer um fórum com graduandos. E nós estamos, por isso que eu conheci o Vinícius, conheci a Thaís, lá da Liga da Unicamp, eu vou falar lá esses dias aí, vou estar indo lá. Muito legal, isso eu acho muito legal a ideia. Olha a figura. A figura. Aqui tem alguns. A trilha sonora. Metade. Esse último foi o de verde e bugrino, foi da bala. Do tomatinho. Qual não, do tomatinho? Cadê ele? Travou foi ele. Esse aqui, ó.
Cadê ele? Travou. Olha lá. Você que deu susto, campeão? Esse aqui é. E a outra aqui, ó. Mas quanto você tem, Tão Gabriel? Tem atrapalhando tudo 12? aí, ó. É muita criança. Pronto, agora vai todo mundo nanaca, mamãe. É, 4. paciência, você... É. 4. Eu vou treinando Legal aqui. que vem na sequência, 4. Hein? Caramba, bicho. Seguidinho, então, mas você tá falando desse daí você foi não, você tá falando da liga, você foi lá, o que você achou da molecada, assim? Da liga. Eu vou fazer na verdade eu dei aula, uma live com eles. Na verdade eu tive... eu achei fantástico, porque na verdade me surpreendeu que eu não sabia que existia. E a da Unicamp, eles comentaram que criaram há pouco tempo, né? Nas semanas, né? E eu falei, nossa, eu vou copiar, e eu acho que muita coisa boa nesse mundo é copiada, né? Eu falei, eu vou copiar e vou sugerir pessoal da São Leopoldo, que eu dou aula, para montar uma liga dessa. Se você, é uma coisa, acho que muito até importante. me fala quem é o seu diretor de centro acadêmico, o que a gente tem feito? Ricardo, a gente tem tentado entrar em contato ou com o presidente de liga, quando tem uma liga, ou quando não tem um presidente do centro acadêmico, do diretório acadêmico, para ter um representante de cada uma. Que a ideia nossa, a ideia deles, inclusive, da Rafaela, do Vinícius, da Thaís, do Vinícius Vinícius, desculpe, eu estou errando o nome, é Renato. Vinícius é da USP Bauru. Da USP Bauru, que tem também ali. Do Renato é da Unicamp, Renato e Thaís. Tá. E a gente está organizando exatamente para juntar, fazer um fórum de discussão com essa moçada. Para entender, porque eu não acho que tem que ter curso. Eu já fui defensor, tem que ter aula de gestão dentro da faculdade de odontologia. Lá você quer ser dentista, cara. Você tem que aprender a ser dentista e formar cada vez melhor, pelo amor de Deus. Agora, lógico, noções de alguma coisa de contabilidade, de alguns direitos civis que você tem que respeitar, do código de ética, isso eu acho que precisaria ter. E até na noção empreendedora do que é abrir um negócio, para você saber que quando você decidir abrir um consultório, você está abrindo uma empresa, quer ou não, eu acho que isso tem que falar. Mas não ter curso de gestão. Uma empresa, exato. Mas discutir o que ninguém está falando muito com o pessoal. E são 28 mil formandos ano na nossa classe. Né? Então, se a gente quer mudar a odontologia, exatamente. Não sou eu nem você. Talvez, entendeu? É lá, né? É lá. Então, espero contar com você nisso daí. Já estou fazendo o convite para falar para essa galera. Para essa galera. Dentro. Né? Para essa galera. Eles precisam ver. Eu falo que quando me chamam, eu falo, olha, eu não sou, né, consultor, nada. Eu fiz depois do curso de vocês alguns outros cursos. Sempre gostei de fazer cursos gratuitos. Fiz um MBA de gestão na GV, porque eu gosto muito, eu acho que é muito necessário. Mas mesmo assim, quando sou chamado a alguma coisa, eu me ponho no meu lugar de poder dizer simplesmente o relato dos meus casos. A tua experiência. E como eu trabalho isso, mas a gente tem que ouvir os especialistas... a minha experiência. Mas a gente tem que ouvir os especialistas de cada área que trabalham com a consultoria para conseguir justamente mas você sabe que para essa moçada, eu acho que escutar você, escutar o Kina, escutar o Scopin, escutar o Rogério Marcondes, escutar o Verbicário, escutar, sabe, todos vocês já passaram por aqui, Teca, sabe, gente que, Serginho, gente que, sabe, é o dia a dia, e que para eles tem uma referência de sucesso, de êxito, entender que não, para nenhum desses que eu conversei, Gabriel, eu ouvi um caminho curto. Nenhum, cara, nenhum. Não deve ter, porque não dá para comprar o paciente, é muito difícil você... É um tempo, né? Eu lembro, nossa, quando eu me formei, imaginei, eu não iria. Eu também usava. Eu nunca tive cara de muito velho. Eu era mais magro. Quando eu me formei, é piada, minha cara. Você também deve ter esse problema. A minha cara, eu lembro que o que eu ouvia, mas é você o dentista, logo que eu comecei, porque eu acabei começando... logo no começo, no consultório, na prefeitura, eu ouvia constantemente assim, mas, tem isso, mas você já fez isso alguma vez? Nossa, mas eu ouvi essa frase, era que lá quando tem cara de novo é melhor.
porra, o Fumagalli jogou até os 50 e poucos, sei lá. Cara, e quando foi para São Paulo, bicho? Qual é o Telekids, né? Esse momento da Telekids. São Paulo foi assim, ó. Eu tenho um amigo, o Luiz Eduardo, que era um dos sócios do Ateliê Oral, e a gente estudou junto aqui no Notre Dame, estudamos no Ângulo, aqui em Campinas, e a gente era bem chegado. E beleza, e ele foi para São Paulo. O Calico, ele é o apelido na faculdade é Royal, já falaram aqui, Royal. O do Calico, peraí, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Eu falei com ele aqui. Foi a única live que eu não consegui salvar, vou ter que fazer de novo. Mas vou lembrar o nome dele. Legal. Não, ele é muito jóia. Bom, resumindo, eu estava com a clínica aqui, ele sabia que eu trabalhava aqui, ele estava em São Paulo, já era sócio do ateliê e tudo, e ele me ligou um dia falando que eles tinham interesse de expandir para odontopediatria se eu queria assumir isso, né? Se eu queria entrar, criar esse negócio lá dentro do Ateliê Oral, que é uma clínica multidisciplinar, tudo. E eu falei, nossa, né? Puta prestígio, puta responsabilidade e lógico que eu quero. E aí fui, né? Aí eu fui para montar, na verdade. Foi até um pouco antes, sim. Eu acho. Aliás, a gente várias vezes a gente conversou sobre isso, né, na consultoria, de como ir para lá, de que maneira ir, como não é a marca ia ficar. Nós fizemos várias discussões estratégicas, né? Exatamente. Com o Cláudio, principalmente. Exatamente. E aí foi e aí eu digo que eu tô indo ainda, né? Não que eu tô indo, eu tô indo, lógico, mas a gente tá crescendo ainda, né? É uma clínica menor do que a que eu tenho em Campinas. Na verdade, agora, eu não sei se você sabe, mas a gente se separou fisicamente. A gente criou uma outra empresa, uma nova sociedade, uma nova pessoa jurídica que o Kids não tinha. Eu achei muito boa criou uma nova empresa, a estratégia atual do ateliê. Novo, e estamos achei muito importante. Porque eu tenho uma visão que a gente hoje tem empresas que devem ser mais leves. Bem legal. A empresa está ficando muito pesada, né? Muito inchado. Muito inchado, muito inchado. E pra gente, eu digo que apesar da gente ter diminuído o espaço físico, a gente expandiu. Porque a gente no ateliê tinha uma cadeira e a gente era dependente de todos os processos internos de uma clínica multidisciplinar extremamente complexa. Para odontopediatria isso não era legal, a gente não conseguia resumir, traduzir da forma como eu faço em Campinas. Então, a gente se separando e criando um espaço físico só de pediatria, uma nova empresa, e fazendo o nosso fluxo, a nossa gestão individual do Kids, nossa, tá muito mais legal, graças a Deus, deu certo. E a gente agora tem 2 cadeiras na clínica que a gente só tinha uma antes, mesmo naquele espaço muito grande. Prevenção, cara, a gente hoje tem um CPOD que cai, né? Isso é bom para a odontologia como um todo, a gente percebe isso em número, número é número, né? A prevenção, já há algum tempo, eu formei em 95, onde o não invasivo já estava em alta em termos de valorização. A gente passou por uma era do implante, talvez entramos numa invasão, mas uma invasão mais de recuperar mesmo, tal. A reabilitação, nós estamos no momento agora de expansão diária, né, na harmonização orofacial, alcançando o direito de uma coisa que a gente já tinha habilidade, já navegava na face, pela bucomaxila, etc. E voltamos de novo, eu acho que o conceito preventivo está em voga. Não preventivo só na odontologia. O conceito preventivo, o conceito de prevenção em tendência no Brasil é um conceito relativamente novo. Alguns anos atrás a gente não cristalizava a pintura de carro, a gente não impermeabilizava o sofá, a gente não tinha um conceito preventivo. O brasileiro era muito de trabalhar reativamente num problema, né? E a prevenção aumentou na sociedade, a palavra prevenção cria, e agora com a pandemia, agora com toda essa revitalização do cuidado, né? Porque, na verdade, sempre teve, a pessoa fala como se fosse uma novidade para a sociedade, mas com essa revitalização, e talvez
Eu falei, é uma febre espanhola com Instagram, né? A diferença é essa, agora tem Instagram. Sempre teve, né? E a gente está agora nesse conceito. Isso reforça de novo e aumenta, parece que dá uma... Eu não sei, eu acho que eu tenho uma sensação de uma força para a odontopediatria, sabe? Cara, ó, a coisa é ali. E para a odontogeriatria, né? Que também sempre foi tratada como uma coisa que é para como geriatria. Cara, prótese, prótese. Não é prótese. São as lesões não cariosas causadas, né, pelo envelhecimento, as doenças causadas pelo envelhecimento. Você acha que essas duas áreas, duas pontas aí ganham uma força nesse momento? Na odontopediatria, eu acho que sim. E você sabe que eu falo isso, mas todo curso que eu dou, que hoje eu dei o curso no meio do consultório, eu dei 2 horas de aula para os alunos da Faculdade de Odontologia da PCD, né? Que é a convite do professor Danilo, da professora Helenice. E eu falei muito disso. A gente tem o privilégio no Brasil de ter uma cultura de prevenção. Ricardo, a gente recebe pacientes de 1 ano, 1 ano e meio, que a mãe fala, ela começa falando assim, eu sei que eu demorei um pouco para vir. Cara, ouvir essa frase de uma mãe de um bebê de 1 ano e meio, que diz que na cabeça dela ela veio com 1 ano e meio, mas ela achava que ela devia vir com 1 ano, com 6 meses, é uma coisa que você vai para países ultra desenvolvidos, não existe. Pelo menos os que eu tenho mais contato na Europa, onde eu já dei aula, a América Latina é extremamente avançada nisso, vários países da América Latina. Mas se você vai para a Europa, em países avançados, as colegas que eu tenho, ex-alunos de curso que eu dou em Portugal, às vezes, cara, elas falam, Gabriel, para trabalhar odontopediatria, odontologia de bebês aqui, que é o grosso da prevenção, a gente quer começar desde o começo, é um sacrifício, porque as mães não entendem a importância, entendeu? Então a gente tem esse privilégio. E esse negócio, eu acho que deu força. Eu não coletei nenhuma informação sensação, nesse sentido, né? mas vou te dizer assim, pela união desde que a gente voltou... Não, pelas informações que a gente percebe, eu sempre reparo muito, né, como eu analiso tendência, eu fico olhando a pauta, né? A pauta, pegando os dados científicos e tal, eu começo a perceber uma certa tendência maior a uma valorização de uma profissão que, vamos falar bem a verdade, quando você está dentro da faculdade, na nossa época, década de 90, 80, você fala assim, a pediatria não vai, né? Não dá, a pediatria não é uma área tão rentável, você fica lá, a mãe não valoriza o tempo de adaptação da criança, da prevenção, e hoje eu vejo que esse valor mudou, né? O valor, ele voltou a ser protagonista, a prevenção. Exatamente. Não tenha dúvida. Não, pode ir. Ele tá com um delayzinho, voltou. Você está atrasado. Voltar. Voltou? Tá me ouvindo bem agora? Tá bom, pode ir, vai embora. Tá bom? Tá bom? Não, eu ia falar que é exatamente isso. Assim, a gente fazendo uma estatística de prevenção do consultório, de primeiras consultas preventivas, de retornos preventivos, e estratificando isso em faixas etárias, você vê o quão considerável é o número de pacientes que vêm pela primeira vez enquanto bebezinhos. E aí crescem, óbvio, e daí vem os outros, etc. Então não tenha dúvida que a gente tem uma população que se preocupa com isso. Óbvio, eu hoje não posso dizer isso eu posso dizer isso de um nível socioeconômico médio, alto, muito alto, que é o que eu acabo tendo uma experiência de contato de atendimento. Não sei o público de um baixo nível socioeconômico, eu tenho mais contato como professor universitário na faculdade, que é um lugar que acaba sendo muito curativo mesmo, até por, às vezes, falta de opção dos pais de fazerem a cura dos seus bebês, das suas crianças. Mas se a gente pegar a própria informação e talvez levar para esse nível socioeconômico, cultural e as escolas, as próprias famílias mais simples, elas vão entender, eu acho que com muita facilidade, o quanto de economia se tem
entre se manter uma criança livre, né, da doença doença periodontal, dos problemas, do que você tratar curativamente depois, que é o que geralmente essa população acaba procurando. Ou seja, talvez eles fossem mais interessados no sentido de compreender o quanto isso é benéfico financeiramente para eles, né, também. Porque, lógico, a atitude preventiva, às vezes a pessoa com menos renda fala assim, não tem dinheiro para fazer a prevenção. Mas se é uma coisa que a gente sabe que evolutivamente o desenvolvimento da doença é para coisas mais caras, vamos dizer assim, né, de maneira bem acessível, é melhor. Então talvez falte um pouco do próprio dentista da classe odontológica, como estratégia de mercado, pensar nessa lacuna. Não tem ninguém falando ali porque... Não tem ninguém porque ninguém foi falar. Exatamente. Nenhuma clínica, vamos dizer, bem, agora tem que falar econômica, popular, acessível, especializando-se de odontopediatria, odontologia para o bebê. Eu não vi, se eu conheço, desconheço alguém, por favor, me mostre. Eu não tive visibilidade ainda. Verdade. Abre-se tantas redes diferentes, abre-se tantas propostas de redes diferentes mais econômicas, mas eu nunca vi nenhuma. Até às vezes vem com o nome. Depois não é de criança. E eu acredito que talvez tenha uma falha de compreensão, tanto daquele que investe, que isso é rentável, né, que existe uma rentabilidade, você é prova disso, e talvez de uma arquitetura para esse público, né? De um modelo para esse público. Está aí aberta uma ideia de mercado para o pessoal. Que eu falo assim, não para você não pode fazer. Eu não dou conta. Mas uma ideia para o pessoal, até para você lançar nos seus cursos mesmo, da moçada de pediatria, né? Às vezes não se coloca. Eu brinco com uma coisa assim, eu falo, cara, a gente não tem vergonha na cidade. Quando você passa uma cidade, rapidamente você vai ver várias clínicas de reabilitação, várias clínicas, né? Qualquer cidade. Você entra numa cidade, você vai ver uma clínica odontológica e um parafuso como ícone. Sim. Que eu acho horrível, mas tudo bem. Mas tem um parafuso lá. O cara que criou só esqueceu de que o paciente é a parede, né? Ele não curte o parafuso. Mas daí eu não vejo a clínica da Mônica, eu não vejo a clínica do Cebolinha, eu não vejo uma clínica referência de pediatria. Sabe? Eu falei sempre muito sobre isso. Qual a clínica de referência da sua cidade de pediatria? Muito boa mesmo. Não vejo. Né? Muito poucas. Nós estamos falando de Campinas, tem 1.300.000 habitantes, fala redondeza. Quantos ícones de pediatria você citaria? Você encheria 2 mãos de clínicas de pediatria específica? Alguma? Não, de jeito nenhum. Talvez aí esteja uma ideia. Isso eu costumo falar bastante, que querendo ou não, a gente tem que escolher se a gente fica num nicho ou não, né? Eu já me falaram muito, e talvez você tenha uma opinião sobre isso, já me falaram muito, nossa, Gabriel, olha, em Campinas a gente passa o quê? 500 famílias, 600 famílias por mês. Cara, se a gente tivesse atendimento de adulto e reabilitação, não sei o quê, os pais estão lá, né, passam lá, será que eles não fariam? Eu falo sinceramente, se eu pensar em montar uma sala, botar um especialista de endo, aí de repente eu tenho que ter um microscópio, aí de repente eu tenho que ter uma CAD/CAM, de repente eu tenho que ter um não sei o quê, que aí eu vou começar a competir com quem eu não tenho capacidade de competir. Olha o nosso aluno. Então eu prefiro ficar nichado. É uma visão pessoal, eu ficar no meu nichinho. É perfeito o pensamento, porque na verdade quanto mais competitivo é um mercado, mais nichado você tem que ficar. Porque antigamente você era assim, eu sou o melhor dentista da cidade. Essa posição não existe mais. Eu falo que quando eu atendo algumas clínicas de cidades pequenas, eu falo, cara, nós vamos ter a chance de fazer a seguinte estratégia, ser a melhor da cidade. Mas por quê? Porque tem 15 mil habitantes, então... Aliás, eu não vou ter a chance de ter outro cliente aqui. Aí dá.
É você, então eu quero que o consultor da maior cidade, a maior clínica da cidade. É muito legal isso, mas no Campinas, você não, cara, é difícil, você vai ter por bairro, você vai ter por região, você vai ter, né, não dá. Mas quando você, então, tem que nichar, você tem que achar um nicho específico, não só de categoria de idade ou socioeconômica, mas às vezes de atitude, e às vezes as pessoas não entendem a questão do que é nicho. Às vezes você atender orientais é um nicho em Campinas. Aqui nós estamos com muito coreano, muito chinês, muito japonês, e a gente sabe que eles não falam a nossa língua e não tentam também. Já exato, vem da Samsung, vem tradutor, já fiz. Olha, lá até já fiz isso aqui. Eles não tentam, nem tentam. E, cara, não tem uma clínica em Campinas com uma recepcionista que fala mandarim, entendeu? Não tem. Se tivesse, ia lotar, cara, porque em Campinas, eu estava morando no Galeria Boulevard, a Samsung comprou quase metade do Galeria Boulevard, só coreano. E não, aliás, pode falar, porque eles não estão vendo aqui, porque eles não vão aprender. Não vão entender. Nem sei se vai chegar algum dentista coreano, mas essa questão do nicho é muito importante. E se você quiser morder tudo, eu acho que nós temos exemplos que a gente até citou aqui. A verticalização de trabalho, ela deixa o negócio complexo, cara. Muito pesado. É o que você falou, daí eu vou ter que ser o melhor da endodontia, então eu vou ter que ter um microscópio. Vou ser o melhor da prótese, então eu vou ter que ser, né, eu vou ter que, melhor nem digo assim, competir, né, ser competitivo nessa, né, ter produtos para isso, então, porque é o que você falou, antigamente, essa ideia daria, põe lá e fala assim, aqui atendemos adultos, tudo bem, o que existia? Mas hoje existe tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanto equipamento e caro para a área dos adultos, que você acaba precisando investir nisso também, né? Porque as pessoas sabem que isso existe, às vezes na procuram odontopediatria, isso, né? Na odontologia para o bebê. O que você sentiu de melhora tecnológica, Gabriel? Porque a gente vê muito na prótese, né? Um avanço muito na prótese, um avanço muito na implantodontia, na orto, né? Sim. O que você vê na sua área que fala, pô, isso realmente mudou? Tá. Eu vou te falar as que eu tenho, tá? De tecnologias que eu uso porque eu vejo valor. Sempre digo, Ricardo, o seguinte, a odontopediatria se faz muito fácil. A prevenção se faz com escova de dente e conversa. Boa conversa, não é uma conversa. A cura uma se boa faz com conversa, colher de dentina e uma o número de vidro de alta viscosidade. Atenção, né? Com conhecimento e atenção. Uma boa conversa. Até porque você tem um paciente ali que é o pai e a mãe, né? Um Exato. cliente ali que é o pai e a mãe, né? Não é só a criança, né? Exato. Exatamente. Exatamente. E a cura também. Né? Principalmente nessa fase do Covid, onde você evita aerossol, você evita isso, você evita aquilo, mais ainda vai para a mínima intervenção, remoção seletiva do tecido cariado, restauração do número de vidro, algumas coisas assim, beleza. Mas, dependendo do público, eles procuram algo mais, e esse algo mais existe. Aí entram as tecnologias, então eu vou dizer o que me ajuda muito no fluxo e na qualidade. Eu comprei, foi uma das primeiras coisas que eu comprei em 2003, antes que eu fiz um projeto, tinha na época, não sei se existe ainda no Banco do Brasil, que fiquei anos pagando, que era o óxido nitroso. Tudo bem. Não é uma das coisas que eu uso muito. Eu uso, aliás, mesmo? muito pouco, 2, 3 vezes por ano. Nossa, sei que mas você usava é uma mais, tecnologia que pouquíssimo eu uso. É impressionante. Não, cara, tanto que quando marca alguém, eu vou ligar, vou ver se tem o gás, eu vou fazer funcionar, porque eu uso muito pouco. Eu recebo muito paciente para isso, mas muitos pacientes que eu prefiro ir na conversa e dar certo. Entendeu? Eliminando talvez que não tem muito tato com a criança e mandam lá, ou são bebês 2 anos, 1 ano e meio, canal, extração, não existe óxido nitroso para isso, né? E às vezes é uma falha de interpretação de quem indicou. Bom, mas por isso eu digo assim, é legal, mas sinceramente é uma das últimas. Não, eu dou risada porque eu entendi o cara, eu tô vendo o cara que te indicou. Televisão para si. Que não é pediatra. Ele deve ter chegado e falado assim,
Olha, só com óxido nitroso, seu filho, sem óxido nitroso. Não. E assim, é legal, pode ter suas indicações, mas é uma questão pessoal, às vezes. Bom, anestesia com injetor eletrônico, tá? Eu gosto muito. Eu uso o Morpheus. Raio-X digital, acho muito legal, porque o fluxo da consulta é muito gostoso quando você vai, faz uma radiografia digital. Terceira, câmera intraoral. Tira as fotografias intrabucais, volta para sentar no computador de escritório, mostra rapidamente a radiografia, as imagens clínicas, consegue passar o que é aquilo, qual é a importância de tratar, consegue vender a ideia da importância do tratamento de uma forma rápida, sem revelador pingando, aquelas coisas. Então, câmera intraoral, raio-x digital, motor elétrico, que é um motor que esse você eu acho conhece, uma não das, para faz mim, muito foi uma das barulho, ele é mais um melhores sopro. tecnologias custo-benefício que hoje eu vejo da É odontologia. bem legal. Da odontologia prática, né? Odontologia do dia a dia, né? Odontologia dali que você vai usar É bem toda legal. hora, né? E tem um torque muito legal, tudo. Mas atualmente a gente está usando muito mais o CV-Dentos, porque tem muito menos aerossol, né? Que são os insertos de diamante. Agora eles lançaram ainda uma capinha que diminui ainda mais, né? Inclusive o Vitor Montali, que é professor da São Leopoldo, participou da pesquisa que avaliou a questão do aerossol do motor, do alta rotação, do ultrassom da CV-Dentos, e do ultrassom com essa proteção fica um negócio mínimo e ele substitui o motor. Então eu já vinha usando antes, usando mais. O laser de alta potência, que eu faço muita cirurgia em bebês, né, e de tecidos moles, de freio lingual, de freio labial em crianças mais velhas, de mucocélio, algumas coisas. Então o laser de alta potência é uma tecnologia bem legal. Que mais? Eu acho que essas são as principais, assim, que eu tenho, que eu acho que... É o que eu disse. Você continua fazendo todos os procedimentos sem isso. Mas talvez também faça o Vagnão, que tá aí, talvez também consiga fazer as próteses, como ele fazia antigamente, né? Mas as tecnologias vêm para agregar valor, para facilitar a consulta, para deixar a coisa mais correta, talvez mais simples, menos traumática, boa, né? Tipo né? E assim, você consegue. mas eu queria até falar para o pessoal, a gente fala muito disso, eu tenho ficado muito implicado, na verdade eu vou organizar meu pensamento, eu tenho ficado muito implicado com algumas coisas na internet, assim, implicado, porque eu acho que não contribui com a nossa profissão, que são essas tentativas de seduzir, principalmente dentistas jovens com técnicas de venda e persuasão, que na verdade se confunde um pouco com um certo grau de manipulação do pensamento, né, da pessoa. Falam de gatilhos mentais, que é uma coisa mais velha do que andar para trás, né, enfim, né, porque o gatilho mental nada mais é do que um estímulo, né, uma palavra que te leva a um pensamento, a uma ação. E nós fazemos isso desde que a gente aprendeu a língua, né. Mas o conceito de venda, quando se usa primeiro eu falo assim, não tem venda. O que existe é um consumo de uma solução, né? O que está acontecendo é um consumo de uma solução, ou de uma prevenção. E o ser humano, nós usamos muito do visual para fazer um julgamento. E a partir desse julgamento, uma escolha. Então, obviamente, quando a pessoa fala, a câmera funciona, eu falo, não é a câmera que funciona, é a visão que funciona. Né? É uma coisa humana que funciona, não é a câmera. Eu acho engraçado, tudo isso é para isso, entendeu? A gente tem que ser pensar um pouquinho mais. Né? A câmera funciona? Não, não. Aliás, o tamanho da TV é melhor que a câmera, porque a imagem fica maior. Então o problema que era pequenininho ficou grandão. E existe um conceito no auxílio do consumo, que é a problematização. Né? Quando você é um vendedor de um serviço, você automaticamente vai mostrar o problema primeiro, antes que a solução.
Então, quando você mostra um problema muito grande, obviamente o cara fala, e como eu faço para resolver isso? Então, eu acho que, né, porra, eu falo assim, cara, espreme aqui aperta na gengiva de um paciente com doença periodontal e vai sair um sanguinho que ele vai ter que ver no espelho assim. Agora você coloca aqui em 44 polegadas, é um vulcão, cara, de sangue. Então, o cara quer falar, pô, tira isso da minha boca. Na verdade, é uma coisa psicológica, não é questão da câmera. É questão que ficou gigante o problema. É verdade. Mas eu acho legal essa tecnologia, como você usa. E isso, eu acho que a tecnologia, ela dá esse tempo da gente ser mais humano, né? Eu tenho falado isso. A tecnologia, ela dá tempo. Falar, a tecnologia substitui você. Não, pelo contrário. É verdade. Como você tirou uma foto, como você registrou uma imagem, a sua auxiliar que tinha que sair e voltar, ela ficou ali. Ela pôde dar mais atenção humana do que ela dava. Você tendo que fazer menos coisas mecânicas, porque a digitalização e a tecnologia te permite, você sobra mais tempo para você fazer prevenção, conversar, falar. Sim. Porque eu acho que tem 3 mega tendências que vão ficar, Gabriel. Eu vejo assim, tecnologia, humanização e natureza, que na verdade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porra, tecnologia é nosso filho, né, cara? É a gente pegar a ciência e transformar em alguma coisa. Ciência a gente descobre, tecnologia você cria. Então, assim, é nosso produto. Pô, humanização é o que a gente mais quer, né? Tá tendo essa vibe, né? De, pô, chega, deu, né? De parecer, chega de vamos mais para a verdade. Pelo menos eu quero acreditar nessa vibe, apesar das coisas que eu vejo aí. E natureza, nós estamos cada vez falando mais disso. A gente está ferrando a nossa casa e nós somos fruto da natureza. Então, dentro desse conceito, a tecnologia tem uma função: fazer o ser humano ser mais humano, ter mais tempo para ser humano. Se você tem essa tecnologia a seu favor, quanto tempo de escritório você vai ter a mais do que consultório? Né? Talvez seja essa a ideia, da gente precisar em menos. Daí o pessoal fala, vai acabar com o dentista? Não, acho que o dentista vai ter que ter outras habilidades, desenvolver mais habilidades psicológicas, né? Conversação, escutativa. É que a gente já sabe que fazia isso. Né? Quando o cara deita aquela cabeça, parece um divã. Né? Ele já acha que já... Mas, e adulto é muito assim, né, cara? O cara deita e fala assim, então, Ricardo... já acha que tá no divã. Não. Eu já. A criança, quando você começa a deitar... Você acha que tem essa... que vai ter mais jeito? Você vê a tecnologia assim? Não, eu acho, essa visão que você está falando na minha cabeça, tô ouvindo agora pela primeira vez, e eu achei muito legal, porque eu foco muito e sugiro muito que se faça consulta de escritório, né? Que é o que eu foco muito, a prevenção da cárie, da maloclusão, do trauma na criança, conversando, né? Por isso que eu sempre tive a ideia de trabalhar, de montar um escritório para conseguir conversar e trabalhar dessa forma. E frente ao que você está falando, exatamente, por exemplo, quando a gente faz uma fotografia, e às vezes eu não uso a câmera intraoral, se é a fotografia da bateria anterior, é o celular mesmo. Mas o fato de ter o celular, que você passa automaticamente para o computador, somado à radiografia, volta para o escritório para dar essa humanização, para conversar, para explicar, etc., exato, é o que você está falando. Te dá muito mais tempo e muito mais qualidade do que a criança, um bebê, por exemplo, gritando, você afastando o lábio, a criança mexendo. Você fala para a mãe, tá vendo aqui? A mãe não está vendo, ela está tensa com a criança dela gritando. Então você encerra esse momento e fala, agora vamos lá para conversar, tal, é outra coisa. E as outras coisas que facilitam o atendimento, diminui o barulho do motor, ou tira a vibração, ou tira o sangue quando você opera com laser. São coisas que trazem conforto e para uma criança, às vezes, exatamente, isso reverte em comportamento. Volto a dizer, dá para trabalhar sem nada disso, né, na odontopediatria. Sempre deu. Mas dá para ficar no hotel. Até porque a tecnologia você tem que saber comprar, né? O momento de comprar, o momento de reverter. Eu já vi muita tecnologia nesses anos todos que viraram, assim, fresadoras virando cabide de jaleco, porque não sabia usar a fresadora, entendeu? Então, assim,
Não vi, você sabe disso. Tem porque a tecnologia, primeiro você tem que conhecer ela. O Wagner fala muito isso, Wagner. Primeiro conhece, a Luciana Sargologos esteve aqui e falou, primeiro conhece a tecnologia. Ela mesma falou assim, cara, eu vendo muita clínica e vou dar consultoria pela Cirona em chairside. Ela falou, eu não uso, não, para a minha quantidade de clientes ainda não se justifica, para o meu modelo de negócio não se justifica, mas tem alguns que justificam. Então a gente tem que entender, não é porque você precisa, você tem dinheiro para equipamento que você precisa comprar. Você precisa entender o quanto ele te ajuda, o quanto ele te beneficia. Cara, qual seu... Eu sempre faço essa pergunta para a gente ir terminando aqui. Eu tenho respeitado, de acordo com o meu pessoal, meus parceiros de marketing aqui, a 1 hora de live, porque eu ia fazer de 2 horas, o cara até não tá nem aí. Mas para a gente respeitar, estamos terminando. Cara, você tem um sobrinho, tem uma sobrinha que está lá se formando agora e você tem que dar um conselho para ela, você tem que falar alguma coisa para ela. Tio, estou me formando agora, final do ano. Esquece a pandemia, né? A pandemia estou me formando. O que você falaria para ela? Tio, o que você me aconselha? Tá. Eu falaria exatamente o que eu falo para os meus alunos, sendo que eu dou aula justamente no último ano. Assim, ponha na cabeça o que você já falou hoje aqui, que o negócio é sim trabalhoso. Se você quer dar certo, você vai precisar de alguns anos aí, e vários anos para dar certo. Não para no meio, não desiste, a coisa não vai ser rápido. E assim, prepara para estudar muito, porque eita profissãozinha que a gente escolheu, e principalmente se você for montar um consultório, porque você vai ter que estudar não só a técnica, não só a ciência de todas as áreas da sua especialidade ou do seu nicho, tipo a criança, como a gestão e etc. E não dá para parar. E é até ruim estudar. Às vezes dá vontade de ser leigo, porque você estuda para descobrir que você não sabe nada. A sensação não é impressionante? É horrível. Mas é uma delícia. Cada coisa eu gosto muito de estudar, cara. Então, assim, eu gosto... É gostoso. Eu também. Sou apaixonado. Por isso que eu oriento. É uma coisa que talvez seja uma orientação que eu dou, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu vejo a necessidade, eu fico empolgado. Quando eu estudo uma coisa que eu aprendo, cara, no dia seguinte eu quero ter uma criança com aquela doença, pra eu poder usar, sabe? Ou eu tô no meu... Ou eu passo no grupo do Telegram, ou eu gravo para alguém, porque eu falo, cara, eu aprendi um negócio muito legal, todo mundo tem que saber disso. E é muito legal, porque você vê como você cresce, né? Então, na prática, Ricardo, eu falaria isso. Se prepara, né? Monta uma estratégia legal, se quiser montar um consultório. Faz uma consultoria sim, se for montar um negócio. Antes de montar, investe esse dinheiro, que esse dinheiro vai voltar para você. E estuda e tenha paciência. Na verdade, eu falo isso. Meu querido, muito obrigado. Obrigado por participar do livro Marketing do Cuidado na Odontologia. Já está em pré-venda lá no site. Depois, quem não viu, passa para a galera que vai estar na Lenze Consultoria no YouTube. Fica lá gravado daqui uns dias. Gabriel, beijo, irmão.